Olá, pessoal. Hoje a gente está aqui na Arcesp, a gente veio conhecer algumas pessoas, entrevistar algumas pessoas, e eu estou com o prazer de ter aqui com a gente Carlos Mota, que é da Agência Nacional de Águas, ANA. Carlos, muito obrigado por nos receber, falar com a gente. Eu queria primeiro que você se apresentasse, né, falasse um pouco de você e um pouco da ANA, né, o que é essa agência, o que ela faz, né, para o pessoal conhecer melhor. Eu sou especialista em recursos hídricos da ANA, entrei em 2003, ou seja, eu tenho 15 anos de agência. Sou atualmente superintendente adjunto de apoio à implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, que é uma das funções da ANA de apoiar comitês de bacia hidrográfica, órgãos gestores estaduais de recursos hídricos, por aí vai, todos os entes do que chamamos do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Atualmente também, desde janeiro, eu sou responsável na ANA pelo GT, Grupo Técnico, que coordena o planejamento das ações para a regulação do saneamento, que é uma tarefa que está chegando agora com a medida provisória 868. Mas fora a questão do saneamento, a ANA atua na regulação do acesso à água nos rios federais. O que significa isso em linhas gerais? É que para um usuário, mesmo uma companhia de abastecimento, um irrigante, para ele poder captar a água de um rio, ele precisa de uma autorização. Se esse rio for federal, é da Agência Nacional de Águas. Se esse rio for estadual, é do órgão gestor de recursos hídricos do respectivo estado. Além disso, a ANA cuida, por exemplo, da rede hidrometeorológica nacional. Então, aquelas réguas que você vê na beira do rio, é a ANA que coordena o trabalho de coleta dessas informações que vão servir para você poder estudar vazões, conhecer, fazer projetos de uma hidrelétrica, você precisa ter essas informações. Então, toda a rede hidrometeorológica é a ANA que coordena no Brasil inteiro. A ANA também é responsável pela operação dos reservatórios, então, coordenado com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, é a ANA que define quais são as regras de operação dos reservatórios. Além disso, faz vários estudos de planejamento. Nós estamos aqui falando para o site Saneamento Básico. A gente tem os estudos conhecidos como os Atlas de Abastecimento de Água, Atlas de Esgotamento Sanitário, no qual a gente tem informações de sistemas de captação, adução, dos 5.570 municípios brasileiros, do que existe, do que é planejado, quanto custa, a mesma coisa para esgotamento sanitário. Então, assim, a gente tem um leque bem grande de atuação no que se refere a recursos hídricos. E nessa interface grande com o saneamento, com esses estudos de planejamento que eu acabei de citar. E agora estão recebendo essa atribuição, por meio da medida provisória 868, de elaborar normas de referência para a regulação do saneamento. Então, acho que é pauta da reunião que você vai ter aqui hoje também, né? O que você está achando disso? Explica um pouco para a gente quais são essas mudanças, possíveis mudanças que estão em andamento. Tá, então, a medida provisória ela traz, grosso modo, 3 competências para a ANA. Assim, existem outras mudanças no arcabouço legal do saneamento como um todo, mas eu vou focar aqui no que vem para a ANA, né? Primeiro, como eu falei, são as normas de referência, ou seja, tentar padronizar, na medida do possível, a atuação das agências reguladoras. Nós temos, como os municípios podem definir quem é a sua agência reguladora, no limite poderia haver mais de 5.500 reguladores no Brasil, o que não é o caso. Mas, realmente, a gente tem que tentar, de alguma forma, padronizar até para reduzir o custo do Brasil como um todo. Você tem casos, aqui em São Paulo, você tem a Sabesp, que é regulada pela ACESP, mas você tem casos, por exemplo, em Santa Catarina, que a Casan é regulada por 3 agências reguladoras distintas e está sendo criada uma 4ª. Ou seja, se eventualmente essas 4 agências tiverem um comportamento diferente, uma pedir solicitar uma determinada coisa, outra coisa, realmente fica complicado para o prestador. Não é o caso hoje em dia, isso não acontece ainda, os relatos são que funcionam em harmonia. Mas a gente tem que prevenir eventuais riscos futuros, então a harmonização regulatória é um passo importante nessa questão. O segundo aspecto é a capacitação para a regulação, tá? Tentar dar uma formação para as agências, principalmente aquelas menores que estão começando, que são formadas no âmbito municipal, para que elas possam realmente exercitar a regulação, como deve ser feita a regulação, e não ser somente vamos chamar assim, um escritório técnico, mas entender o processo regulatório, que tem todas as características de boa governança, de você ouvir a população, fazer audiências públicas, fazer estudos, fazer análise do impacto regulatório. Então, a gente tentar levantar o nível da regulação onde ele está mais iniciante, né? E uma terceira atribuição que está vindo é a questão de mediação e arbitragem voluntária. O que é isso? Quando houver conflitos, por exemplo, pegando esse exemplo de Santa Catarina, mas hipotético, imagina que há interpretações diferentes sobre uma norma de referência que foi emitida pela ANA.
e cada uma tenta usar de um determinado jeito por conta de interpretação. Então, pode levar para a ANA para que a ANA diga, não, o caminho que a gente pensou que está lá é caminho A ao invés do B. Então, grosso modo, são essas as novas competências que estão sendo trazidas para a Agência Nacional de Águas nesse momento. Essa padronização das agências, vocês estão discutindo, mas num dado momento pode ser uma imposição, vai ser assim ou não? Tem que ser uma coisa votada? Como funciona isso? Assim, não é uma imposição de forma alguma. Inclusive, a gente tem uma diretriz clara que foi dada pela nossa diretoria que não vamos rasgar o que já existe, de forma alguma. É um trabalho muito mais de convergência. Ou seja, você tem alguns temas que algumas agências reguladoras já têm resoluções sobre isso, outras agências ainda não têm. Então, à medida que a ANA for publicada, aquela agência que não tem, adota o que a ANA fizer. As outras, elas vão conhecer e, à medida que um período de transição, elas podem começar a caminhar para convergir para os mesmos conceitos. Mas também, além disso, o processo de elaboração dessas normas vai considerar o que existe. Assim, a ANA não vai reinventar a roda. Então, nós estamos aqui na Arcesp, vou dar um exemplo. Imagina que tem uma resolução da Arcesp que a gente considera que é bem adequada, poderia ser replicada para todo o Brasil, por exemplo. Então, a gente começa da que existe e idem para outros temas. Ou seja, em cada tema, a gente vai procurar aquilo que for mais, como é que eu vou dizer, aquilo que for possível de ser replicado, na medida do possível, tá? Porque o Brasil é muito grande, eu não posso também considerar que uma solução para cá, em São Paulo, possa eventualmente ser a mesma para o Pará ou para o Amapá. Pode ser que algumas soluções sejam totalmente diferentes. Então, a gente também tem essa preocupação com a diversidade regional do país. Deixa eu te perguntar uma coisa, que como você é sanitarista, e os relatórios da ANA eu acompanho, são excelentes, e tem um detalhe muito interessante naquele relatório que eu cito sempre em alguma apresentação, que é o consumo de água no Brasil. O maior consumidor de água no Brasil é a agricultura, né? Irrigação. E o Brasil ainda parece que é pouco irrigado. Como é que você vê isso, esse possível, que a gente ainda não existe, mas eu acho que tende a existir, o conflito pelo uso da água? Como é que vocês estão interpretando? Porque a gente ainda não falou dessa interferência da irrigação com essa regulação toda. O que você está achando? Bom, a irrigação ele é o maior usuário no mundo inteiro, não é só no Brasil. Os números variam de cerca de 60% em quase todo o mundo, né? A questão é onde realmente a quantidade de água é pequena comparado à expansão da fronteira agrícola ou de outros usos. A gente já tem algumas situações de conflito no país e que a ANA busca racionalizar ou mediar esses conflitos. Nós temos aqui na região da Bacia do Rio São Marcos, que fica entre o Distrito Federal, Minas e Goiás, em que existe uma usina hidrelétrica já implantada, chamada Usina Hidrelétrica Batalha, que tem um contrato de concessão em que ela tem que ter uma vazão mínima chegando a essa usina para ela poder gerar a quantidade de energia que está no contratado. Por outro lado, rio acima, é a região de Cristalina, onde há um boom da irrigação por pivô central no Brasil. E agora chegou energia elétrica também, em vários locais. Então, está uma pressão muito grande para o avanço da irrigação. Por outro lado, se você consumir, você não tem para geração de energia. Então, o que a ANA procura fazer é realmente mediar esses conflitos, vendo até onde, por exemplo, o contrato de concessão permite uma redução da vazão, e também trabalhar com os irrigantes na mudança de técnicas agrícolas, para técnicas que consumam menos água e assim você poder conciliar todos os usos numa região. Sempre na forma de mediação, quer dizer, nada impositivo. Você começa com a mediação, mas em algum momento você tem que tomar a decisão. Então, assim, a ANA tem poder para isso, que seria não emitir uma outorga ou cancelar, entendeu? Mas, assim, a gente começa sempre na tentativa de conciliar para poder maximizar o benefício de todos. Legal, olha, vale a pena conhecer, a instituição é muito séria, eu acompanho os relatórios que eles fazem, é muito bacana. Carlos, muito obrigado por nos receber aqui e dar essa entrevista. Muito obrigado. Obrigado a vocês, estamos sempre de portas abertas.